Boa noite a todos. Desde já agradeço a presença de todos aí. Sobre a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária 013/2014, do terceiro período legislativo, 16ª legislatura, realizada 7 de maio de 2014. Presidida pelo vereador José Hamilton Bernardi, secretariada pelo vereador Itaciano Mussolini Araújo, primeiro secretário. A hora regimental registrou a presença dos seguintes vereadores: Antônio Luiz Gusso, Darley França, Ediquielce César Bandeira, Itaciano Mussolini Araújo, José Hamilton Bernardi, Luiz Carlos Bassetti Júnior, Toniel Mussolini Secom. Constatou-se também a presença das seguintes pessoas: Evine Caterina Vieira Rocha, chefe de divisão, e diversos munícipes. Verificada a exigência do número regimental com a presença de 7 vereadores, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos da sessão, solicitando ao senhor primeiro secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, qual foi aprovada sem restrições. Passa-se a hora do expediente. Leitura do ofício número 02 de 2014, do Instituto de Terra, Cartografia e Geociência, convidando para a oficina institucional de apresentação dos resultados do zoneamento ecológico econômico do Estado do Paraná, dia 14 de maio de 2014, às 14 horas, no auditório da Emater, Curitiba, Paraná. Sem matéria para ser tratada na ordem do dia, o senhor presidente passa a palavra para o senhor Naildo de Oliveira, pedindo um terreno para moradia. O vereador Luiz Carlos Bassetti Júnior solicita o envio do expediente para a Secretaria Municipal de Educação e para o Secretário Municipal de Administração, solicitando informação qual o motivo da alteração da rota do transporte escolar, que desloca-se para a localidade de Campininha e retorna pela localidade de Salto. Mas no dia 30 de abril do corrente mudou o percurso, causando muitos transtornos para os pais de aluno. Solicita também, em nome dos vereadores, que o envio de mensagem de pesar à família do senhor Nenes Croc. O vereador Antônio Luiz Gusso deixa registrado sua reclamação em relação ao atendimento no Hospital Santa Júlia. O senhor presidente solicita o envio do expediente, convidando o senhor secretário municipal de saúde para participar da próxima sessão. Os demais comentários encontram-se gravados disponíveis no site. Encerrados os trabalhos, o senhor presidente declarou franca a palavra. Permaneceu liberada a palavra. Ninguém mais desejando fazer uso da mesma, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos da sessão. E para constar, mandou que o primeiro secretário lavrasse a presente ata que vai devidamente assinada. Em discussão e votação a ata da sessão anterior, quem aprovar permanece como está. Aprovado. Passe-se a hora do expediente. Leitura dos comunicados do Ministério da Saúde informando a liberação dos recursos na ordem de R$ 17.722,90 para pagamento dos programas Vigilância Sanitária, Melhor Acesso e da Qualidade e Assistência Farmacêutica Básica. Passe a hora do dia. Projeto de Lei número 15 de 2014. Vereador Darley França dispõe sobre a instituição dos ensinos de Libras nas grades curriculares das escolas da rede municipal de Bocaiúva do Sul e da outras providências. Parecer número 27 de 2014, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Pelo exposto, estas comissões entendem haver amparo legal necessário para a votação dos projetos de lei em referência, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais até sua votação. Em discussão e votação o projeto de lei do vereador Darley. Quem aprovar permanece como está. Aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei do Executivo número 17 de 2014. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. Parecer número 28 de 2014, Comissão, Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Pelo exposto,
esta comissão entende haver amparo legal necessário para a votação do projeto de lei em referência, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais até a sua votação. Em discussão e votação, o projeto de lei 17 do Executivo, quem aprovar permanece como está. Aprovado a primeira votação. Esse é a PPA e o LUA. Sei se precisa ir para a segunda votação ou pode dispensar. Acho que aceita. Então, colocamos para a segunda votação na semana que vem. Então, convido a participar o senhor secretário de Saúde, José de Castro Lima. Então, boa noite, senhor secretário. Mas a gente vai esfregando uma a uma aqui no decorrer da reunião e vai eliminando elas, né? Estou aqui à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos, então estamos aí. Então, nós convidamos o senhor secretário a comparecer devido às reclamações do vereador nosso aqui, do Toninho Gus. Então, pode ficar à vontade. Boa noite, todos os vereadores que tiverem alguma pergunta, podem. A sessão passada, eu comentei na sessão sobre o mau atendimento no hospital. Bom, apesar que não tinha conhecimento que supomos que a ambulância não podia atender o que eu fui pedir no hospital, né? Mas aí, de repente, como teve o mau atendimento da enfermeira e tal, né? Os maltratos, tinha falecido uma mulher, comentei. E devido ser uma família pobre, né, parece que foi, assim, tão desprezada, sabe? E aquilo, faltei até com educação, com o médico, com a enfermeira, até desculpa, porque não tinha conhecimentos que a ambulância não podia fazer buscar o corpo e trazer do hospital, né? Como eu falei assim, eu conversei com a enfermeira, digo, a gente está pedindo aqui que vai fazer um laudo médico, ela faleceu, né, para funerária e pegar. Não, porque não podemos, só está o médico de plantão e ele não pode ser daqui. Aí conversei e tal, falei, quero falar com o médico, né? Aí ela teve aí umas palavras que ela solteirou comigo e eu também já não, né? Faltei com respeito, de repente, né? Porque existe o sistema nervosismo, né? Porque tudo tem uma explicação. De repente eu falo assim, ó, não podemos mandar um médico, pode uma enfermeira, né? Aí para liberar, né? Para fazer o funeral. Aí falei, cadê o médico? Mas não, o médico está dando um paciente. Aí cheguei lá, conversei com o médico. Falei assim, ó, eu simplesmente não posso ir lá fazer esse laudo da morte da mulher, posso me contaminar. Posso ser contaminado. E por quê? Não tenho conhecimento da doença dela, não acompanhei. Aí, onde eu me autorei mais, né? Então, eu pedi uma ambulância, não tinha conhecimento que a ambulância não pode. Peço desculpa, porque eu não sabia que a ambulância não podia fazer o acompanhamento da morte, tal, buscar, trazer no hospital. Simplesmente falou assim, ó, enrola no lençol e traz aqui. Como é que eu ia enrolar uma pessoa morta e colocar na minha saveira e levar para o hospital? Ele falou assim, ó, a ambulância tem 3. Então, o senhor faz favor de liberar uma ambulância, traz, fecha essa ambulância, segunda-feira desinfeta. Aí me atenderam, sabe? Mas que relatei assim, digamos assim, quando a família veio para pedir auxílio e tal, simplesmente não foram atendidas. Quando foi procurado o vereador, tal, a gente chegou, conversou numa boa, tal. Só me exaustei assim, faltei com educação, de repente, né, peço desculpa por alteração do nervoso, porque fala assim, ó, tem pessoas que quando mora uma pessoa que tem um poder maior, é atendido na hora. E por que o pobre não? É isso, secretário. Muito bem. Tá, os senhores vejam bem. Este é um caso que não é o primeiro que ocorre ali. Isso ocorre constantemente. Pessoas que falecem lá no interior, principalmente no interior, e as pessoas vêm no hospital pedir ambulância para ir fazer o traslado do corpo e cuidar do atestado. A ambulância, legalmente, ela não pode fazer mais esse trabalho. A única ambulância que pode fazer esse tipo de trabalho é a ambulância do próprio ML, o carro do ML, né? Não pode ser feito com carro particular, né? E a enfermeira faltou totalmente com a ética e com a técnica de uma enfermeira dizer, enrola num pano e traz aqui. Que negócio é esse?
né? Não se faz isso em ambiente nenhum, né? Inclusive, abrindo aqui um parênteses, pedir ao senhor que, se o senhor já não fez isso, procurar a Lenise, no setor de ouvidoria nosso, né? E fazer uma ouvidoria, documentar isso, para que a gente possa chegar até o funcionário e tomar providências cabíveis numa situação como essa. Quer dizer, isso não se faz. Hoje é proibido fazer isso com o animal. Eu trabalhei 5 anos na PUC, lá em São José. Está aqui o vereador que é veterinário, sabe do que eu estou falando. Eu trabalhei 5 anos na PUC atendendo radiologia animal lá. E uma médica sofreu sanções severas porque eutanasiou o animal lá no pátio. E não podia fazer isso. Ela tinha que trazer no centro cirúrgico, anestesiar o animal e para depois eutanasiar para o animal não sentir dor. É assim, né? O processo é esse. Como ela fez lá no pátio, até não sei se essa veterinária não perdeu até o registro dela no conselho de classe, né? Então não se faz isso nem com animal, né? Se a pessoa tem na casa um animalzinho aí que a gente goste e alguém vai chegar, não, morreu, então vai, enrola num pano e põe em cima do trator e traz aí. Foi isso mesmo. O médico não pode. Assim, ó, dá um tempinho, você vai lá, vai fazer o laudo e tal, né? E alguém me rebotou, fala assim, enrola no lençol e traz aqui. Não, isso não, de forma nenhuma. Né? Nenhum animal não faz isso, já deu. Então a família estava ali pedindo auxílio, pedindo um atendimento, que a mulher tinha falecido da cama e tal. Para começar, essa mulher faleceu, ela foi 3 vezes no hospital, ela segundo tinha um câncer nos ovos, não foi nem encaminhado sequer para o hospital, onde podia às vezes ter sido salvo essa vida. Podia ter uma vida mais longa, né? Infelizmente não foi nem encaminhado, né? E aconteceu até com o senhor da prefeitura, já muito bem disso, com o Jorge, né? O Jorge teve aí uma ameaça de infarto, né? Aí onde foi procurar o hospital também não teve conhecimento de encaminhamento, né? Ele foi lá no conselho titular conversar com a ex-mulher dele, isso. Né? Onde a Joana conseguiu um encaminhamento e tal, para Campina Grande do Sul, e é onde estava sofrendo 2 infartos. Entendeu? Então eu acho que assim, falta de respeito sim. O atendimento ao público. O que acontece é assim, Fredor, voltando ao caso do óbito. Sim. Então, o que acontece nesses casos? Aconteceu até um caso parecido com o vereador Tassiano. A senhora faleceu no interior, então o que a gente faz? Primeira coisa que faz, vai no fichado do paciente. Se o paciente tem um fichário, pega a ficha do paciente, o prontuário dele, passa para o médico de plantão, independentemente dele de ser médico do paciente ou não. Com o prontuário, ele vai ver tudo que o paciente tinha. Aí ele tem poder para fazer o laudo sem problema nenhum. Se o médico desconhece o caso, aí ele até pode se negar. Isso é conduta médica e ninguém pode ir contra a conduta médica. Ele pode se negar. Ele diz, não, eu não conheço o paciente. Mas aqui em Bocaiúva do Sul, nós temos ali fichários aos 1000 no hospital, nas 2 unidades. Então a gente tem a vida de saúde de todo mundo ali. Que é só ir lá e pegar a ficha do paciente e conversar com o médico. E o médico, no caso do vereador, a senhora faleceu, acho que lá no Bom Retiro. O que aconteceu? O médico não podia ir, a ambulância não podia ir, mas foi a enfermeira com o prontuário da paciente, foi lá, verificou, constatou o óbito, veio, o médico deu atestado de óbito sem problema nenhum. E aí, esse é o trâmite que ocorre cada vez que ocorre uma situação como essa. Agora, fugir do controle como essa situação, quando eu fiquei sabendo, eu digo, mas isso tem coisa errada, tem boi nessa linha aí, porque não é possível um negócio desse. É uma coisa que não pode, né? De forma nenhuma. Um profissional sair da sua ética a ponto de chegar. Mas eu pediria ao senhor que, por gentileza, fizesse essa ouvidoria para que a gente possa tomar providências em cima do funcionário. Porque não pode agir dessa forma. Outra coisa também é o médico dizer, não posso ir lá porque eu vou me contaminar. Como se contaminar se ele não sabe o que o paciente tem? Outra coisa, nós que trabalhamos na saúde, não existe contaminação para nós. Né? Para nós, funcionários, não existe contaminação. Nós estamos ali para atender. Seja lá, por isso nós somos treinados. Se tem contaminação, então põe a máscara, põe a luva, né? Põe a EPIs, faça o que tiver que ser feito. Nós somos treinados para isso. Agora, o médico, de repente, chegar e dizer assim, não vou porque eu vou me contaminar, mais uma vez o profissional fugiu da ética totalmente. E não podia. Até a minha pessoa, e não podia. Lá na sala dele, ele estava. Inclusive, quando eu fui falar com a enfermeira, ela falou assim, não, ele não pode porque ele está dentro do paciente. Não, eu só quero ter uma conversinha, não pode ser agora, posso ser mais tarde, aguarda tal, pô. A enfermeira veio solteirou comigo e tal. Não tinha, como você falou assim, talvez ela estava me medindo porque eu estava vestido, estava de bermuda e estava de camiseta, estava me acordar.
A gente é servidor, é todo mundo, não importa quem for, né? Lógico. Aí fomos lá, tal, ela me alterou, tal. Aí teve um outro enfermeiro que falou assim, não, esse é o vereador. Ah, daí eu falei, passar a mão de volta, não vim pedir. Ela falou, não, volta, não vim pedir volta aqui no hospital, vim pedir atendimento. Certo? Aí fui lá passar com a mulher, daí ele se alterou comigo e tal. Aí onde eu estou, eu me alterar mais do que existe uma coisa. Eu penso assim comigo, o ser humano é igual a todo mundo. Pode conversa, pode pedir. Lógico, né? não tem. E ali a família estava pedindo, que a mulher tinha acabado de falecer, eles iam pegar a funerária e tal. E a gente foi na linha ali e falou, eu não vou fazer o funeral sem liberação médica, porque eu já tive problemas, né? Já fui multada com isso, com R$5.000, estava respondendo por fazer um funeral sem o médico da atestado de óbito. Então, aí ele se alterou comigo. Então eu fiquei mais bravo, porque existe uma coisa assim aqui, né? E foi dado atestado, vereador? Não, daí é o seguinte, aí fomos, liberou a ambulância, coisa que não podia. Outro erro cometido. Eu exigi, sim, de repente, não assim, podia ter como liberado. eu alterei, peço desculpa, né? Porque também não tinha conhecimento que não podia liberar uma ambulância para buscar um falecido e tal. Aí, como teve conhecimento, que um enfermeiro me falou, né? Até o Geraldo também comentou comigo, que ele é chefe do transporte, que não podia ser feito. Mas eu falei assim, então você tem 3 ambulâncias, pega uma ambulância, vai lá buscar, nossa tia só saber, né? Fazia trazer a vítima lá, que foi falecido e tal, e se não saber, rodado um lençol, né? Então, assim, daí liberaram a ambulância pequena, né? Eu errei, eu exigi, eu não tinha conhecimento, não sabia que não podia ficar em casa, né? Peço desculpa, essa Não, falha por minha. favor, vereador. Ó, eu tenho uma frase comigo assim, que eu sempre digo para todos os funcionários nas reuniões. Bom senso e suco de maracujá não faz mal para ninguém. É verdade. Então, a gente, cada momento, para cada situação, agir com bom senso. Agiu com bom senso, a coisa dá certo. Agora, fugiu do bom senso, aí chega nesses pontos que está aí. Você que uma enfermeira relata comigo assim, ó, eu posso lá, né, fazer o estado óbvio, o médico me autorizar, que já está morta mesmo, estava tudo bem, né? Mas como, se diz o caso, teve a enfermeira que tendo conhecimento, se era uma pessoa formada, fui descobrir com outra enfermeira na segunda-feira, que a própria enfermeira podia, não, vou lá e faço, né, testado de óbito, acabou. Não tinha dado problema nenhum, né, entendeu? Só o que eu me revoltei. Realmente, a situação não podia ter chegado no ponto que chegou. Exatamente. Era só ter conduzido da forma com que foi conduzido todos os casos. É verdade. Tinha dado certinho. Obrigado. Mas Obrigado. estamos aí. Se o senhor puder fazer ouvidoria, eu agradeço. Agradeço. Então, aproveitando também a presença do secretário aqui, eu queria colocar uma situação que eu fiquei sabendo hoje, que no dia de sábado, disse que estava faltando médico. Ficou, acho que 2 ou 2h30 o hospital sem médico na parte da manhã, porque o médico teve um problema com a filha de madrugada, a filha passou mal, filha do médico, e ele teve que atender, e a dona Leide, que é a dona da empresa, que cuida dos médicos, já foi avisada, mas não estava conseguindo localizar o outro médico. Tá, mas esse problema foi à noite. À noite? À noite. Porque eu fui avisado pela manhã. Amanhã também pela manhã. Na minha casa também que não tinha médico, exatamente. Esse da noite eu não fiquei sabendo. Até o Vandir estava num fiquei. casamento. Não fiquei sabendo. Passou mal. Isso sábado à noite. Esse fato eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo sábado de manhã, que daí me ligaram na hora do acontecido em casa, e que a dona Leide já estava providenciando o médico. Dali acho que uns 30 minutos eu liguei, o médico já estava no hospital. Então já tinha resolvido a situação. Mas desse fato da noite eu não fiquei sabendo, não. Tá, é aquilo que eu digo. A forma com que se conduz uma situação, o diálogo, ele produz uma guerra, ele faz parar uma guerra. O diálogo. Então, numa situação como essa aí, o que a pessoa faz? Nós falar a verdade, nós estamos sem médico no momento, mas nós temos ambulância. O senhor quer levar aqui na maternidade? A própria enfermeira, todas as enfermeiras nossas que nós temos aqui, elas são enfermeiras obstetra. Então, elas têm
elas têm tolda para examinar uma paciente e ver como é que está. Elas podem até escutar essa criança no ventre. Elas podem fazer isso. Então, o que elas fazem numa situação como essa? Examinou a paciente e se não tem médico naquela hora, mas o médico já está com o horário previsto de chegada, e se ela fizer um julgamento de que não tem problema, o médico não está aqui, mas eu examinei a paciente, está bem, o senhor aguarde aqui com ela, quando o médico chegar vai atender. Se perceber que a coisa fugiu do eixo, nós temos ambulância, vamos mandar para a nossa maternidade aqui no Maracanã. Põe na ambulância, leva. Tudo certinho, não dá problema nenhum. É a questão do bom senso e do suquinho amarelo, e o atendimento, a explicação, coisa, né? Na frente. Que nem eu sempre debato aqui, secretário. Que o pessoal ali da frente que tem que estar bem preparado para saber explicar para o pessoal. Porque quem vai geralmente num hospital já vai com o psicológico abalado. Já, isso é verdade. Seja por qualquer motivo, uma dor na unha, ou uma dor pior, um acidentado. Então, o funcionário ali que ele tem que estar preparado para receber pancada mesmo. É para isso Infelizmente, que a gente está ali. Né? É para isso que a gente está ali. Né? E é aquilo treinamento, eles têm treinamento para saber agir, como conduzir uma situação como essa. A gente, toda reunião que a gente tem com eles, a gente conversa, a gente orienta. Foi falado aqui na questão da presença do vereador. Né? A gente mora em cidade pequena, às vezes o funcionário já pensa assim, o vereador veio aqui porque está querendo ganhar voto. Não é questão de vereador querer ganhar voto. Eu vejo, não estou aqui dizendo isso, portanto, a presença dos senhores, mas eu vejo assim, a presença do vereador como a presença de um parceiro, porque o vereador está lá no meio da população, o vereador está lá no meio do povo. Então ninguém mais sabe os problemas da população do que o vereador. Né? Então, a partir do momento que o vereador ele entra dentro do hospital, é o parceiro que está entrando ali. Né? Mas, infelizmente, tem funcionário que não vê dessa forma. Acha que o vereador está ali para angariar voto. Esquece o voto do vereador e faça seu papel. E o papel nosso de agentes de saúde é cumprir a nossa função. Se é enfermeiro, é como enfermeiro. Se é médico, é como médico. Se é secretário, é como secretário. Né? Cada um no seu lugar. Né? Lógico. Queria só aproveitar, Zé, que tocamos no assunto. Como que está a tua situação assim, em relação à quantidade de funcionário? Tem demanda, não tem? Como é que está? Nós estamos tendo problema de funcionários, falta de funcionários. Eu te pergunto, na verdade, porque faz uns 2 meses, mais ou menos, eu levei o Cleverson Silva, que até é sobrinho do Tito, lá no hospital. É um aluno que está dando aula, passou mal, teve alguma coisa meio complicada, pelo jeito. Né? E eu cheguei lá, acho que eram umas 9 da noite, mais ou menos, e vou falar para você, não foi fácil para me atender. Daí, porque não tinha ninguém ali na frente, por isso que eu te perguntei isso, ninguém. Aí eu entrei no corredor, de repente apareceu os meninos da ambulância lá do CIAT, e foi eles que acabaram me atendendo. Né? Mas se o Piá tá ali com um problema mais complicado, tinha ido. Cara. Agora, é isso que eu queria me referir, porque não é hoje, né? O Kelso passou por isso. Né? Aí você chega lá, aí não tem ninguém para dizer nem, igual comentou vocês aqui, quem vai no hospital, vai porque tá ruim, né? Tá doente. É um local meio complicado a gente passear, né, vereador? É meio complicado. Né? Imagina se eu chegar lá passear, a enfermeira sair com a bezetacil na mão, assim. E eu vou falar para você, então, eu fiquei lá, né, confesso, não me identifiquei, porque eu não vou fazer isso mesmo, não vou. Né, um dos meninos lá me conheceu depois, que acabaram vindo me atender, mas eu fiquei pensando, poxa, mas se eu não estou lá, né? E daí? Vereador, o que a gente pede é assim, tá em falta de funcionário? Está, mas não no caso que o senhor está apresentando aí. Primeiro, nós estamos ali com falta de uma atendente na frente da recepção, nós precisamos de 3, para a gente fazer um rodíziozinho bem caprichadinho até as 10 da noite. 7 da manhã, 10 da noite, segunda a segunda, funciona redondinho o hospital sem problema. Porque o que a enfermagem reclama? A enfermagem reclama que eles têm que sair lá do pronto-socorro às vezes para vir atender pessoas aqui fora. Aí, nesse caso, o que eu peço para eles? Então, a gente está tendo agora, nós estamos com 2 atendentes. Já pedi uma para o prefeito, agora estamos angariando essa outra aí e já estamos sob promessa que logo vem. Então, veja bem, com as 2 meninas que nós estamos ali, até as 8 tem. Passou desse horário, o motorista, ele estando ali, ele sempre ajuda. O motorista, às vezes, ajuda até a fazer ficha. E o que a gente pede? Se a pessoa está lá dentro atendendo, né,
e chegou um outro paciente aqui, como eu disse o presidente, a pessoa quando chega, ninguém vai lá para passear. Então, não é custo sair de lá e vir aqui e dizer assim, olha, nós estamos no meio do atendimento, só aguarde um pouquinho, já venham lhe atender. Se for emergência, já leva para o pronto-socorro também, pronto. Né? Já leva para lá e começa a prestar os primeiros atendimentos. Né? Agora, é duro você lidar com o tal do ser humano. Né? O ser humano é complicado. Eu conheço açudes no Nordeste, que são os maiores, se você chegar lá, assim, parece uma praia. E foi construída a casco de jegue, treinados. Era 50 jeguinhos, um piá de 10 anos cuidando de 50 jegues, treinados. As coisinhas do lado ali cheias de terra, para fazer as paredes dos açudes, e o jeguinho ia, o piazinho só puxava 2 cordinhas, caía a terra, o jeguinho ia embora. Isso era o dia das 8 até escurecer. O jeguinho lá, treinadinho. O ser humano, infelizmente, você treina, você pede, você fala, mas lá num dado momento ele acha qualquer coisa para fazer o contrário. Para fazer o contrário. E a gente está numa situação que a gente tem que fazer o quê? A gente, às vezes, fica, eu vou falar de mim como secretário, o secretário fica refém de certas coisas que a gente tem. Fica refém do funcionário porque ele é concursado, ele acha porque ele é concursado, ele tem estabilidade, ele não pode ser mandado embora, não pode isso, não pode aquilo. A gente já tem que ir com calma, porque se já está fazendo isso, se você põe o caboclo no canto de uma parede, né, e fala para ele, se você me fizer outro, eu te faço uma bezetacil na testa, aí pronto, aí ele vem com 2 bezetacil para o secretário daí. Né? É complicado lidar com o ser humano. Né? A gente pede e orienta, cada encontrozinho desse, cada pessoa que vai lá na secretaria e me fala esse tipo de coisa, o que eu faço? No dia seguinte eu estou lá. 2 vezes por semana eu passo nas 2 unidades, passo no hospital, converso com todo mundo, como é que está a situação, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fico sabendo das coisas. Mesmo às vezes, eu sei que a pessoa quando conta a coisa, conta em cima de uma defesa, eu chamo, mas venha cá, não pode fazer assim, ajam dessa forma que a coisa dá certinho, mas é como eu estou dizendo, ser humano é ser humano. Não, eu penso assim que todo mundo deve ser dado uma segunda chance, né, Zé? Mas se o cara na primeira não vai, na segunda não vai, taca a advertência, meu amigo, manda pro processo. A gente agora está trabalhando com essa arma, né? E correndo, a gente está trabalhando com essa arma e correndo o risco de se tornar mais refém ainda. Porque daí Mas fazer o quê? Né? Agir certo. Né? Agir certo. Agir certo. Né? Ainda quando era a gestão do secretário anônimo, que não tinha, né? Teve uma situação que o meu cunhado foi no médico, foi no hospital, aliás, e perguntou se tinha médico, disseram que não tinha. Daí uma funcionária do hospital falou, tem, mas está dormindo. Aí ele foi lá, o médico estava dormindo, e ele se exaltou, por óbvio, e aí o médico teve que atender meio acordando, né? Então, o problema dos médicos que trabalham para o Estado é uma coisa terrível, porque no Estado do Paraná mesmo, o governador do Estado paga todos os médicos que trabalham no sistema penitenciário, eles não trabalham. E não tem quem os faça trabalhar. Agora, não faltam denúncias, não faltam... E o médico parece que é um deus no Brasil. É uma coisa engraçada. A cultura do brasileiro enxerga o médico como um homem superpoderoso, um deus intocável. Os enfermeiros ficam rodeando o médico. É uma coisa incrível o poder, a elitização, ou como que o médico é colocado num pedestal nesse país, como se ele fosse um semideus, né? Hoje, o que me dói é ver que senador responde, desembargador responde, juiz federal responde para o Conselho Nacional de Justiça, uns vão preso, e o médico é uma coisa incrível, é difícil de lidar. Mas eu queria fazer uma manifestação, registrar aqui pessoalmente que todas as vezes que eu vou no hospital, eu não ligo se as pessoas olham com um cara feio ou bonito, mas a gente quer ser atendido, não é como vereador, eu já falei isso para o prefeito, é como cidadão.
O vereador fica ali, vai embora, como muitos ficaram, vão embora. Mas a gente quer o direito à saúde, que é dever do Estado, né? A gente quer ter um tratamento ético, responsável. E fora esse episódio, tem um vídeo desses celulares assim, de uma funcionária muito amiga minha, não trabalha mais lá, mas jogando bolinha no recepção. E o cara filmando e ela ali, não podia perder a bolinha. Então, existem coisas assim que chateiam muito, né? Porque, na verdade, quando a gente passa, às vezes, na frente do hospital, eu, particularmente, cansei de passar ali e ver 4 ou 5 funcionários, quando eu passo, ainda me olham de cara feia. E daí as pessoas perguntam por que o estigma do servidor público vagabundo, vadio. Porque às vezes você passa, eles estão ali, daí você volta, eles estão ali, nem se mancar, que o povo está olhando. Aí você vai lá para um atendimento, aí não tem jeito. Aí todo mundo sai correndo, se esconde. Então, com relação a lidar com o ser humano, eu concordo, porque o vereador lida com gente rica, gente pobre, gente inteligente, gente não tão estudada, mas eu acredito que o procedimento de responsabilizar as pessoas, ele tem que existir no Estado. Hoje, eu agora estou me desligando do cargo de agente penitenciário, mas se o cara perder um parafuso, é sindicância, processo administrativo, corregedoria e rua. E o governador exonera mesmo. Se tiver prova cabal de que a pessoa agiu de forma irregular, esse negócio, essa cultura de estabilidade, isso aí está acabando até mesmo porque hoje o povo está muito orientado. Vai ver na internet, pesquisa, e a carreira pública já não é mais como era antigamente. Até o pessoal que é servidor há anos trabalhava comigo lá, dizia, antigamente a gente vinha aqui, descansava, agora a gente tem que trabalhar. Então, assim, a tendência das coisas né, eu digo assim porque às vezes os médicos não os médicos, o conjunto do hospital pode olhar o povo bocaiuvense imaginando que é o povo bocaiuvense de 10 anos atrás. E você veja que a cultura de 30 anos, a cultura econômica, de visão do mundo, de 2008 para cá, o que avançava em 30 anos avança em 6. Então, por exemplo, um celular desse que para mim é uma coisa muito tecnológica, para minha filha isso aqui é normal. É uma coisa que... E hoje as pessoas que vão no hospital não são mais aqueles... ainda embora a gente more numa localidade onde prevalece a cultura da zona rural, muita gente... Mas também tem muita gente que vai, se vira... E o povo hoje nunca foi bobo. O povo nunca foi bobo. Nem na época que não tinha jornal, nem na época que não tinha acesso à TV, nem na época que não tinha internet. O povo nunca foi bobo. E hoje, então, menos ainda, né? Então, às vezes, é uma preocupação que a gente tem, tanto com o povo, como com o secretário, com a administração, porque é um problema que é difícil. Eu já fui umas 3 ou 4 vezes lá, como cidadão no hospital. No ano passado eu fui, mas sempre tem que fazer um teste de psicologia ali, porque se a pessoa for assim com problema, que estiver irritando ela vai estourar, né? Então eu sempre, como procuro fazer um tratamento preventivo da minha saúde, quando eu vou, sento, dou a vez para o idoso, fico lá, né? Mas mesmo assim tem horas que eu fico, poxa, né, é complicado. Então a gente sabe que saúde, na verdade, é um problema. A gente usa na política, às vezes, na discussão eleitoral, saúde, mas é um problema aqui em Bocaiúva, em todos os lugares. Mas é assim, a gente pede que o secretário ajude a gente, como vereador, aí eu falo como vereador, a influenciar para que as pessoas tenham mais respeito, né? Mais dignidade, principalmente pelo cidadão. Não é nada pessoal, né? É o cidadão. E é engraçado que o nosso sistema de saúde brasileiro, ele é tão engraçado e num ponto de vista até injusto, porque ele é gratuito para todos. Como assim gratuito para todos? Se o cara é um doutor bilionário rico,
ele for lá para ser atendido, ele tem que ser atendido. De um ponto de vista, é injusto, porque tem muita gente que não pode pagar um atendimento médico, mas é o nosso sistema de saúde. E é o único lugar do mundo onde o sistema de saúde é para todo mundo gratuito. Se o cara ganhar 10 milhões de reais e quiser ir e se consultar no SUS, e ele vai ficar na frente de 2 que estão morrendo, não interessa. Ele chegou, ele tem direito a esse atendimento, é universal. Então, a gente pede, agradecendo já ao secretário dessa disposição de vir até aqui, eu peço sempre o bom senso. Eu tenho um compadre que levou uma senhora de 90 anos lá para medir a pressão. Essas academias ao ar livre, quando foram criadas, na verdade, elas foram criadas porque muitos idosos, psicologicamente abalados por ficar em casa, aposentado, não ter o que fazer, queriam ir no médico. Então, o que acontecia? Eles fizeram estatísticas e verificaram que a saúde tem muita gente que não tem o que fazer e vai no hospital, né? Porque tem carência de ser pegado por alguém, de ser ouvido por alguém. Então, quando fizeram as academias ao ar livre, fizeram pensando nisso. Que daí os velhinhos não vão fizeram com um projeto inicial, um planejamento de uma política pública para pessoas idosas, para as pessoas que têm idade, ao invés de ir no hospital, irem numa academia, né, ficarem ali conversando, se sentirem respeitados. Porque existe esse lado da pessoa que é lá, o idoso, às vezes começa a cabeça dele a voltar à infância, psicologicamente ele quer ser e outra, e vem a morte e começa a bater na porta. Então, a pessoa quer ir no hospital e às vezes a falta de ética, porque é falta de ética do servidor, quando ele não tem esse atendimento ao público, eu acho que é o primeiro curso que a pessoa tinha que fazer quando entra num estado, em qualquer cargo, é o do atendimento, que ele é um servidor, que ele está ali à disposição. É que nem o político sai na rua, na verdade, eu não posso ficar triste nunca. Se eu estiver endividado, devendo, nervoso, eu saio na rua sempre sorrindo, sempre alegre, porque eu não posso transmitir para as pessoas, né? As pessoas às vezes querem ser ouvidas por um político, querem compartilhar com ele um sorriso. Então, pode ver, os vereadores estão sempre sorrindo, né? Quando não estão sorrindo, estão sempre receptivos às pessoas. E por que eles não podem fazer isso, né? A gente não é considerado pela lei como do poder legislativo, uma autoridade, e podia muito bem andar por aí com panca, sem... Agora, se a gente se reduz, procura, pelo contrário, pegar as pessoas mais simples, auxiliar. Você pode ver, as discussões da Câmara aqui são das pessoas mais carentes. É muito raro vir as discussões das pessoas que têm mais condições. Então, a gente pede que as pessoas entendam que Bocaiúva é um lugar pequeno, um lugar que, como diz o presidente, os outros vereadores, ninguém vai passear no hospital, né? E que essas pessoas deem principalmente para nós, até para nós, vereadores, um tratamento cidadão, que é o que acho que todo mundo espera, tratamento de cidadania, né, de respeito. E eu queria agradecer mais uma vez a presença do secretário, dizer que nós temos elevada estima pelo trabalho do secretário, sabemos que o empenho de todos os secretários, pela remuneração que tem, as dificuldades que tem, eu vejo que a administração hoje é quase como um serviço para bombeiro, né? É só incêndio, e apaga incêndio, corre e joga apagando incêndio. Então, parabenizar o secretário que tem aguentado essa gestão aí, com muitas escassez, com muita dificuldade, e tem procurado contribuir aí para que as pessoas recebam um atendimento melhor. Fica nosso protesto com relação às dificuldades, né, que vem. A gente sabe que muitas coisas o secretário não sabe, né, e a nosso agradecimento pela disposição do secretário vir e se deixar entrevistar e esclarecer o nosso conhecimento aí com relação à gestão da saúde. Agradecer também aos vereadores pela paciência que sempre têm de me ouvir. E era só, senhor presidente. Posso
Quero agradecer as lindas palavras do vereador e 3 pontos que o senhor falou que me... Primeiro, a questão do médico dormindo, né? Obrigatoriamente no hospital tem que ter um local para o médico e para a enfermeira. Eu até já pesquisei isso aí junto ao conselho de classe e realmente falaram que não, como eles fazem plantão de 12 horas, né? Alguns fazem de 24, então tem que ter um quartinho com uma cama para ter um descanso. Mas isso não significa dizer que uma pessoa que assumiu a responsabilidade de pegar um plantão de 12 horas, ele vai se dar o direito de agora eu vou dormir agora a minha hora, eu vou roncar e não me chame. Morra quem não quiser morrer, não me procure agora, vá para o Carum ou vá para Curitiba. Não, ele está ali para atender. Ele até pode procurar o quartinho dele e descansar, mas de repente sentou na cama, chegou a emergência, ele tem que pular rapidinho. Essa é a responsabilidade que ele assumiu. O que acontece às vezes no grupo, volta a questão da dificuldade de lidar com o ser humano de volta. É um ser humano acobertando o outro, porque trabalha todo mundo junto, e um acoberta o outro. Mas devia acobertar no seguinte sentido: doutor, se o senhor quer dormir, pode dormir, mas chegou a emergência, eu chamo o senhor. Mas eu já fiquei sabendo até de casos de médicos assim que quase derrubaram a porta. Quase derrubaram a porta. Aí o que a gente fez? Chama o médico, vamos conversar. Porque como disse o senhor, que o médico às vezes se sente um deus, mas os deuses eles só existem enquanto existem adeptos. No dia que os adeptos daqueles deuses deixar de endeusar eles têm que se colocar no lugar dos humanos. Né? Chamar para conversar. Ó, doutor, aconteceu assim, assim, isso não pode acontecer. Eu já fui no CRM, servi de testemunho para médico, por coisas pequenas que aconteceram dentro do hospital, e que a gente estava junto ali na hora do exame, e que a família se sentiu lesada, foi no CRM e denunciou. E ficou lá 2 anos, neguinho, tendo que ir lá responder e gastando com o advogado, e o CRM em cima querendo saber. Por quê? Porque o cidadão soube reivindicar o direito dele. Agora, enquanto as pessoas estiverem sendo lesadas e deixar a coisa acontecer, aí a coisa vai rolar frouxo. E vai acontecer assim a vida toda. Com relação às bolinhas, tem um técnico aí muito bom de informática, eu vou dizer só a primeira letra do nome dele, é Tiago Broto. Acho que tem Valente no sobrenome dele também. Eu pedi para ele fazer umas reformas lá nos nossos computadores, tirar algumas coisas de lá que estavam nos complicando. Né? Ele já fez isso. Mas, infelizmente, as bolinhas faz parte da máquina. Não tem como tirá-las. Né? Aí, o que eu fiz? Então, já que não pode tirar, diziam os trapalhões, né? Quando você não consegue vencer uma situação, você alia ela. Aí eu me aliei à turma das bolinhas, não aprendi a jogar, mas eu falei, vamos educar esse negócio aqui. Gente, use esse jogo de bolinha como uma terapia para vocês, mas no intervalo, quando não tiver o que fazer. Não deixa o colega sozinho lá cuidando do paciente, vá ajudar o colega. Use isso como uma terapia, mas entrou o paciente, não deixe nem ele ver que você está fazendo esse negócio ali. Agora, quanto mais deixar se filmar, aí faça favor, aí não tem jeito, né? Aí é complicado, né? Aí é complicado, né? Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho mais a parabenizar o Zezinho do que a cobrar. Todas as vezes que eu procurei o hospital e o Zezinho em particular me atendeu muito bem. Né? Há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos a situação no domingo. O meu amigo, o Dr. Felipe, estava com um paciente crítico. Sim. Entrei em contato com o Zezinho. O Zezinho automaticamente foi lá, já resolveu na hora o problema. A família estava preocupada. Então, como diz, né, Zezinho, é uma questão de diálogo, né? A gente não precisa... Ir atrás. Diz um sábio que quem não se comunica se trumbica, né? Então, a gente tem que se comunicar. Mas o problema que eu vejo é que toda cidade hoje tem problema com saúde. Nosso município não é diferente, até mesmo pela questão de falta de mão de obra, né? Nosso município é carente de mão de obra. Até eu estive no hospital esses dias e o pessoal reclamou do PSS, né? Das horas que eles estão com horas em haver. Sim. Né? Que se eles entrassem em férias agora, eles tinham que voltar a trabalhar só no final do ano, né? Porque de tanto banco de horas que eles têm. E o contrato deles estariam vencendo, né? Eu queria saber do Zezinho se vocês já têm uma previsão de como vão fazer isso. Vai haver um novo PSS, se o concurso vai ser chamado, porque o PSS está para vencer. E se não for renovado, o que a gente vai fazer? Vai ficar sem profissional na saúde.
Tem um PSS que vai vencer agora dia 21. Esse o prefeito já autorizou Novo PSS. por mais um ano. Aí o próximo, que é o maior, que isso é o que assusta todo mundo, né? Porque se vencer e nós não tiver com o outro pessoal já pronto para entrar, fecha o hospital, simplesmente fecha. Porque hoje nós temos o quê? 30% concursado, 70% hoje é PSS. Então fecha o hospital. Os enfermeiros padrões, só temos uma enfermeira padrão no município que é concursada, que é a enfermeira Daniele, que trabalha na unidade Acre de Lazaroto. É a única. Os outros 6, que são do Santa Júlia, todos PSS. Os técnicos, duas técnicas concursada, que é a Irene e a Silvani. O resto, todos PSS. Né? E aí vai. Motorista também da mesma forma. Agora, esse PSS vai vencer em 14 de junho. Até lá, o PSS já vai estar pronto. Já tive conversa, sentei com o prefeito. Então, ele vai verificar a questão do concurso, que daí está na mão dele, para decidir se vai homologar ou não. Para quando chegar naquela data, o PSS já tem que estar pronto para não fechar o hospital. Porque senão é drástico a situação. Mas não vai acontecer isso aí, pode ter certeza. Tá ótimo, Zezinho. Só mais uma coisinha aqui, bem rapidinho, Zezinho. Hoje aconteceu um fato interessante, uma mulher me procurou, dizendo que um médico foi mal educado com ela. Aí eu falei assim, mas me conte o que o médico foi mal educado com você. Aí eu fui consultar, ele aferiu minha temperatura, ele viu minha pressão, ele olhou minha garganta, e daí ele me passou o remédio, eu falei para ele se ele não ia me dar antibiótico, ele perguntou quem que era o médico. Então eu falei para ela assim, mas olha, eu sou médico, veterinário, mas eu sou médico. E quando eu avalio o meu paciente, eu sei o que eu estou fazendo. Então se eu passo uma receita para a pessoa, teu cachorro tem que tomar anti-inflamatório, analgésico, e eu não passo antibiótico, é porque eu julgo não ser importante o antibiótico. E a pessoa ficou brava porque o médico não passou antibiótico para ela, mas ela estudou 7 anos da vida dela, medicina. Então eu falei para ela, minha senhora, ele no mínimo 7 anos da vida dela, ele estudou medicina. Se ele não passou para você o antibiótico, é porque ele sabe que você não precisa do antibiótico. Senão, com certeza, ele teria o feito. Então as pessoas, elas também têm o costume de querer ser médica. Né? Então procura um médico sabendo. Médica, né? Então, assim, as pessoas, elas muitas vezes, e eu cometi muitos erros durante o meu mandato de vereador, que as pessoas vinham, me contavam, eu vinha aqui e reclamava, mas eu não sabia o fundo da história. Né? Então agora eu procuro me informar direito. Isso é bom. E muitas coisas que acontecem na saúde é muito do diz-que-me-diz-que. E as pessoas vêm e reclamam, só que às vezes não sabem o fundo. Às vezes eu já cheguei a pessoa falar, tá assim no hospital. Eu pegar a pessoa e ir lá junto, que nem fez o curso. E daí a gente vê de fato o que está acontecendo. Né? Já presenciei antes de você estar lá, era enfermeiro que recebia um mais que o outro, era telefone que não funcionava, o telefone da recepção não funcionava. Né? As enfermeiras, elas eram recepcionistas, então assim, as coisas daí de fato estavam acontecendo, mas a gente via, então a gente tem que procurar se informar. Né? E outra coisa que me vieram a comentar, que o pessoal do Conselho de Fisioterapia teve fazendo uma avaliação no nosso estabelecimento. Isso. E nós recebemos uma notificação. E parece que essa notificação tende a ser um pouco grave. Eu não sei o que pode acarretar, mas... No nosso serviço aqui. Isso. Né? E diz que pela falta o ambiente não é propício, ou parece que é pouco profissional, alguma coisa nesse sentido. Não, na verdade, eu queria saber só o que o Conselho se posicionou foi assim, o ambiente, ok, tranquilo, mas o que acontece é o que eles não gostaram é o número de espera. Tem pacientes na espera para serem atendidos. Né? E a gente tentou contratar uma outra fisioterapeuta, e uma não pôde, a outra não pôde, a outra não sei o quê, a outra não sei o quê, não sei o quê. Já estou cobrando constantemente do prefeito, ele está vendo essa situação, e já me prometeu que vai contratar essa nova profissional. Todo o setor de fisioterapia vai ser todo reformulado, porque a gente tinha uma verba que estava aí parada. E a gente veio a descobrir que é para a reforma da unidade de baixo aqui, do posto de baixo, ser todo reformado.
e o de cima vai ser reformado e ampliado. E daí, nessa ampliação, já está pronto, já o projeto, já está em Brasília, está tudo ok. Vai ser feita um novo centro de fisioterapia, lá em cima. Aí sim, aí ela vai estar contente. Mas o que o conselho mais assim achou que ele não gostou foi ver pessoas que estavam na fila esperando. E eu já levei a situação para o prefeito e foi muito bom o conselho ter vindo ali, porque às vezes só o secretário falando, ou só o vereador cobrando, ou só a pessoa reclamando, às vezes não. Mas vem o conselho, aí o conselho chega e vê e diz, não, que negócio é esse? Aí a coisa, né, muda de figura. Quero lhe parabenizar pela sua conduta em ver esses dois polos da situação. Isso é muito interessante, muito importante. Porque o que acontece é assim, ó, eu peço para os médicos, todos os médicos, eu tenho uma liberdade muito grande de conversar com todos os médicos aqui. Eu sempre peço assim, olha, Bocaiúva funciona assim, ó. O bocaiuvense, ele gosta muito de conversar, é uma pessoa muito de dialogar. E nem sempre o paciente que vem ao médico para consultar, ele precisa de uma bezetacil. Às vezes, 15 minutos de uma boa conversa do médico é suficiente para ele. E às vezes o médico, o que o senhor tem? Quando às vezes pergunta, né? O que o senhor tem? Aí eu estou com uma dor, ele já está com a caneta, passando um remédio, ele nem sabe o que é a dor. Ele já está passando um remédio, já, rapidinho assim, e já está entregando, já está liberando, está mandando embora. Então a gente sempre tem cobrado isso dos profissionais médicos, né? E sempre eu cito o exemplo para eles. A minha consultora aqui, como médica, é a doutora Silvia. E eu sempre uso o exemplo dela como médica. Que a Silvia é aquela pessoa que você senta com ela para consultar e você senta e você relaxa, porque ela te escuta, né? Aí eu digo assim, o médico ele não tem que ser um tremendo profissional. Ele tem que ser bom de diálogo, ele tem que ouvir as pessoas. Porque nem sempre, às vezes, o paciente, às vezes o caso dele é mais de um psicólogo do que mesmo de um profissional médico, né? Mas o médico não entende isso aí. Ele quer meter remédio. E já tem também aquele paciente que chega e já vem com a receita pronta de casa, né? Ele diz, não, mas eu quero um antibiótico, mas não é o caso de um antibiótico. Mas às vezes é falta do profissional dizer assim, ó, filha, eu vou passar aqui para você um anti-inflamatório, um analgésico, volte na semana que vem, daí se for o caso eu vou te passar um antibiótico, mas por enquanto não vou te passar. É que nem o caso de raio-x para criança. A mãe chega e fala assim para o médico, trouxe meu filho, que ele está com a mãozinha inchada, eu quero um raio-x. Ela não tem noção do que é um raio-x no corpo de uma criança. Se ela tivesse noção, ela jamais pediria. Porque isso é altamente nocivo para uma criança. Mas a mãe não sabe, ela pede. Aí o médico não explica isso. Ele diz assim, não vou pedir. Não vou pedir. O profissional médico sou eu. Dois bicudos não se beijam, né? E já viu como é que é. Porta de consultório vai ser chutada, com certeza. Faltou diálogo. Né? Vamos aí. Os senhores vereadores, mais alguma? Aproveitando a presença do secretário, né? Tem mal um probleminha de reclamações do hospital. O senhor está... Até o senhor presidente também já teve conhecimento do caso. O reclamante chegou até o presidente, chegou até a minha pessoa. É uma senhora de 94 anos, estava passeando, o pai e a mãe de carro, moram na cidade. Ela sentiu-se mal. Falou assim, filho, me leva no hospital, eu quero ver minha pressão. Ele chegou com a mãe, carregada pelo braço, identificou só, quero ver a pressão da minha mãe. A enfermeira chamou o médico. O médico falou assim, não, isso não é minha obrigação, é obrigação da enfermeira. A enfermeira relatou assim, me diz uma coisa, onde o senhor mora? Assim, eu moro no centro da cidade. Ah, então o atendimento é no postinho de cima. E essa pessoa, está aqui hoje dando a palavra, né, até falei com o Milton sabe disso, tem conhecimento, presidente, né? Quem é? E daí ele pediu assim, ó, se eu não for na sessão, quero que você relate isso para mim, né? E aproveitando a oportunidade da sua presença hoje, né? É mais um probleminha do mau atendimento com o enfermeiro e o médico. Ele não me passou dia, né? E pediu para mim, se o secretário for, tal, comenta com ele, né, na sessão, porque é uma falta de respeito com uma pessoa de 94 anos. Com certeza. Quando se criou-se o PSS no Brasil, qual era a visão que tinha? Essa coisa assim organizada. Paciente da unidade A Crise Lazarotto Santos, tudo que for fazer se dirija para lá. Paciente da unidade Carmen Lúcia se dirija para lá. Paciente de emergência vem para o hospital. E essa coisa organizada. O brasileiro não estava muito acostumado com essas coisas.
né? É o hospital. O foco do brasileiro, o nosso foco, e não é o foco, se a gente está doente, a primeira coisa que passa na cabeça é o hospital. A gente não vai pensar, eu tenho que ir lá na unidade, até mesmo porque na unidade é aquela coisa agendada, horário, tudo certinho, e no hospital não, tá, emergência, é ali. O que a gente pede? Eu tenho pedido isso. Tive uma reunião com eles faz 2 semanas, foi comentado, porque teve outras reclamações. O paciente virando ping-pong, bola de ping-pong. Vai para a unidade de cima, não é aqui, é lá, não é lá, é lá, e vem para cá. Isso não pode acontecer, principalmente uma pessoa de idade. Exatamente. Então, o que a gente fala assim, ó, se esse paciente, ele é da unidade Acrides Lazaroto, o que faz? Chegou no hospital, dá o atendimento a ele ali, e daí explica, olha, da próxima vez, o senhor pode se dirigir à unidade Acrides, que é a sua unidade, lá o senhor vai ter o exame, lá tem toda a ficha do paciente, tem todo o histórico, o médico vai se sentir mais à vontade para receitar um medicamento, acompanhar o caso do paciente, mas nunca deixar de prestar o atendimento ao paciente. Presta o atendimento. E daí orienta que da próxima vez, agora esse tipo de atendimento de forma nenhuma. Exatamente. Isso aí, Então, não pode. Não pode. Paciente não é bola de ping-pong, né? Eu gostaria de agradecer a presença do secretário, parabenizar também pelo trabalho, que a gente que está aqui todo dia, a gente sabe que não é fácil, a gente escuta a reclamação de tudo quanto é tipo, e contentar o povo, a gente sabe que não é fácil. E eu sempre me refiro da seguinte situação, a gente que corre em todos os cantos, aí, em todos os hospitais, na verdade a gente briga pela saúde no nosso município, porque a gente não quer ver a saúde ruim. A gente quer sempre melhoras. Sempre melhor. Sempre melhoras. Comparando aos outros municípios, hoje ainda eu estava conversando com o secretário, uma situação. Bocaiúva hoje atende Tunas e Adrianópolis. Né? Tem ambulância de Tunas que vem trazer gente e solta ali para descer consultar. Então a gente briga e batalha para não chegar na precariedade. Né? Mas que a gente tem que dar os parabéns, mesmo àqueles funcionários que às vezes não estão tão satisfeitos, até mesmo pela remuneração, pelo problema de casa, que não justifica. Não, de forma Mas nenhuma. infelizmente a gente sabe que o ser humano é assim. A gente diz, o problema do trabalho não levo para casa, isso não existe, que a gente leva, né? Queira ou não queira, a mente da gente. Então, queria dar os parabéns e agradecer e falar que a gente está sempre à disposição, no que a gente puder ajudar, a gente se coloca à disposição. Eu quero agradecer ao senhor também, a todos os vereadores, né, toda esta casa, e me colocar à disposição, com pulga ou sem pulga, atrás da orelha, vou estar sempre aqui a hora que precisar. E dizer para os senhores que cada um dos vereadores eu considero como parceiros nossos da saúde, né? E como todo mundo aqui já sabe, como secretário eu aprendi mais uma profissão. Nordestino é difícil ter uma profissão só. De vender rede a advogado, né, doutor? Aprendi mais uma profissão que é bombeiro, apaga fogo, né? E isso a gente faz todo dia, desde a hora que o secretário chega na secretaria, ele apaga fogo até a hora que ele vai embora. E é assim, mas é a vida, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande nas ações da gente, porque hoje o grande olho em cima da saúde hoje no Brasil é o Ministério Público. Escreveu, não leu, cartinha do promotor na secretaria para responder sobre tal coisa, por que isso não está acontecendo, por que tal banco de dados não está sendo abastecido, e a gente está direto nessa luta. A gente tem que tomar esse cuidado em atender o paciente, mas atender de uma forma legal, correta, né? Então, eu quero agradecer toda esta casa e deixar aqui um agradecimento a todos os meus funcionários, né? São fatos isolados que ocorrem, eu tenho 102 funcionários, são casos isolados que acontecem, né? Mas se a saúde está de pé, de portas abertas, as 2 unidades, o hospital e secretaria, e a gente está aí atendendo da forma que a gente está atendendo, é porque eu conto com funcionários que vestiram a camisa do município e estão aí, né? E é com eles que eu conto e que deixar esse agradecimento público aqui para todos eles. E acontecem casos isolados como esse aí, mas a gente senta e conversa, dialoga, se acerta e toca o barco para frente. Então, muito obrigado a cada um dos senhores. Estou sempre à disposição. Nós que agradecemos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Nós temos mais um inscrito. Tá ótimo. Tá ótimo.
Nós estamos com o Vandir também inscrito aqui para fazer uso da palavra. Faz favor, pode fazer uso da tribuna aqui. E aos senhores vereadores fica liberado para fazer pergunta que quiserem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Novamente, né? Então, eu estou aqui levar o conhecimento de vocês sobre os fatos acontecendo na nossa do Ribeirãozinho, né? Sobre os ônibus, que tem uma reclamação dos ônibus lá, né, pessoal? Os pais aí estão reclamando dos ônibus que deixam a filha do Flávio ali 1 quilômetro longe, tem dias que não sobe até lá em cima, que não tem motivo que não subir lá em cima, né? Porque a estrada passa o caminhão, bom, passa um ônibus também, né? Falta muito ônibus, encaia ônibus nas estradas aí, os alunos perdem prova, os alunos, né? É ruim para os alunos, o pai faz o aluno ir para a aula e o ônibus não leva. Então é um dos assuntos. Então o assunto que eu ia reclamar também sobre no atendimento hospital. A nossa estrada também, infelizmente, a gente não deveria estar reclamando com vocês, considero todos amigos e companheiros, mas ruim a estrada, ruim o mato, o mato dos dois lados da estrada, tem lugar que você tem eu tenho um carro velho, né, mas todo dia passar 2, 3 vezes que eu passo ali, vai arranhando, tem lugar que então, eu já estou vindo morar de volta para o Bocaiúva por causa um dos motivos é a estrada, viu? Demora muito para arrumar, porque é uma estrada que dá poucos quilômetros e uma vez por cada 6 meses que passa a máquina lá. E ainda, eu acho que por ser um curto trecho, deveria melhor, né? Então é isso. A região que mais tem morador dentro de Bocaiúva, região rural que mais tem morador, é a região do Ribeirãozinho, Potreirinho ali. Era para vir mais os companheiros aqui, não sei o motivo também do Potreirinho e Macieira para vir, do Água Clara também, daí. Essa é uma retificação, eu quero que vocês aceitem, vejam esse lado nosso lá, principalmente dos alunos que chegam 11 horas da noite, fosse dia ainda, né, Flávio? Não era tanto. Sozinha. Mas é só ela. É. Motorista sem noção, deixa a menina 1 quilômetro, 1,5 km, a menina andar a pé. Um homem é uma coisa, né? Agora uma menina. Você sabe o nome do motorista? Eu não sei o nome do rapaz. Quando era o Juscelino, ele levava lá em cima. E esse outro começou também a se meio ficar assim, que o ponto final na escola. À noite não é na escola. O ponto final à noite, nós viemos, correndo atrás e lá em cima. É a única menina que tinha. Por que deixar na escola? Aí a prefeita, no anterior, não, vai subir lá, beleza. E agora o motorista não quer saber de levar qualquer. Tudo bem, tem em matéria a estrada também, né? Então um vai puxando o outro. Só que desse jeito aí não dá, tá louco, menina 3 vezes, 11h30 chegar em casa, vou treinar a casa do ônibus. Não, o ônibus ficou lá. Tive que vir até o motorista, nem me acompanhou. Eu falei, tá doido? Fala comigo isso não. O telefone não pega. Como é que vai ligar pra mim? Vem buscar. Tem como. Né? Então vamos ter um pouco mais, né? Ver se o pessoal me dá uma força pra gente, porque eu também sabe que é com o Ceasa, né? Tem mais isso também. Tem como ficar, né, todo dia esperando. Não tem como. Pelo ordem, presidente. Na verdade, a gente já teve alguns atritos com o proprietário da empresa, que a gente intimou ele aqui, daí ele veio aqui relatar o fato dos ônibus. A gente tinha fotos, vídeos e mesmo o depoimento dos alunos, né? Afinal, eu estou lá toda noite, né? E, na verdade, assim, até então, já fazem quase 6 meses que eu pedi a licitação que foi feita lá, né?
e até agora não me mandaram. E lá deve com certeza constar a data mínima dos ônibus, condições que, infelizmente, né, vocês sabem mais do que eu, que os ônibus da empresa aí não tem condição nenhuma de transportar aluno. Não tem condição. Não tem luz. Não tem luz, os bancos estão tudo quebrados. E não é um, é outro. É todos. Né? Eu lembro aquele dia que eu tive aquele problema com o rapaz aqui, que é o dono da empresa. No outro dia, ele ficou o dia todinho aí atrás dos ônibus dele. Para ver se tinha luz queimada, para ver se não tinha. Eu lembro, porque eu fiquei acompanhando os ônibus. Aí eu ia, ele ia junto. Aí mudou o ônibus, mas mudou naquela semana. Ele pensou que eu não estava acompanhando, né? Naquela semana, não sei de onde que ele arrumou os ônibus, estava com as luzes funcionando. Passou uma semana depois, já voltou tudo de novo. E isso é constante, né? A aula lá no CQC começa 5:45, não tem um dia, que os alunos cheguem no horário. Nenhum. Eles nunca chegam no horário. É todo santo dia, 7:05, 7:10. Isso quando vem, que é o caso. Né? Eu dou aula para tua filha, né? Quando vem. E, né, independente do caso de chuva, quando chove a gente entende, né? Não passa, vai fazer o quê? Mas não é o caso, né? Na semana passada tivemos um problema aí que o motorista resolveu tem a linha que passa pela Campininha, dá a volta e volta pelo Salto. Então os pais da Campininha já esperaram. Saiu 5:30, meus filhos estão 6 horas, estão aqui. O pessoal do Salto, não, vai chegar às 7, mas eles sabem que vai chegar às 7. Aí o motorista simplesmente fez o contorno inverso e ainda por um azar o ônibus estragou. O meu, tu viu, porque eles vieram aqui na Câmara, teve que ir atrás lá, né? Então eu acredito assim que alguma coisa vai ter que ser feita, né, presidente? Né, nós, a Câmara, o prefeito, vamos ter que cobrar a empresa, porque está pagando. Né? Ontem ainda falei para os alunos aqui do SECAR. Gente, eu, professor, não estou de graça aqui na escola, eu estou recebendo e vocês têm que me cobrar isso. E tem que cobrar mesmo. Se não quer dar aula, deixa para outro. Se não gosta de ser motorista, deixa para outro. Se não gosta de trabalhar no hospital, né, Zé, deixa para outro. Ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Né? Então, eu acredito que nós estamos num caminho que eu, né, espero que a coisa vá para o trilho. A gente sempre comenta aqui que não existe o A, B, o C, o Darley, o Nano, o Kelsey, o Milton. Né? A gente está no mesmo barco e quer que a coisa funcione. Né? O Zé mesmo relata sobre a falta de funcionário. O concurso está aí, está aprovado. Ele está esperando o quê para homologar? Né? Está esperando o quê? Aquele dia eu falei, brincando, é verdade, que o Papa Francisco vem aqui ensinar para ele? Não vai. Né? E a questão do PSS, viu, Zé? Tem mais um caso. Como o concurso está vigente, na verdade, por lei, né, Darley conhece mais do que eu, ele não pode fazer PSS agora. Não pode fazer. Então ele vai ter que homologar o concurso e chamar o pessoal para trabalhar. Senão... Eu acredito sim que essa parte do ônibus, acho que nós vamos ter que de volta, presidente, chamar o proprietário da linha lá e colocar a situação lá na escola. Vocês tiveram uma reunião, né, com a Silvia, né? E escreveram tudinho lá. Eu vi lá, eu li. Então lá tem os relatos, porque infelizmente acabou que veio né, vocês 4 só. Mas na reunião lá teve bastante gente. E cada turma, cada aluno do noturno tem uma reclamação. Né? Eu tenho um livro que eu uso só para isso lá na escola. E tá cheio. Né? Todo dia um caso desse. Deixo a filha lá. Hoje garoou, não pode levar. Ontem o ônibus não foi. Hoje o ônibus chegou 7:15. Hoje, né, e a região de vocês aqui, Ribeirãozinho, Potreirinho e até a linha que passa na Macieira, não tem um santo dia que não acontece um problema. E até falei para o Edmilson aquele dia. Eu entendo que máquina, o ônibus quebra, mas não assim, né? O cara que vai quebrar o ônibus, o mais novo, tem 13 anos. Ele falou que o ônibus dele é novo. Eu não vi nenhum, né? Novo é o teu, né? Mas lá não é, né? Então eu acredito que a gente, né, devemos sim cobrar, né? E aproveitando a oportunidade, sabe, Luiz, eu acredito que não adianta nem chamar o Edmilson aqui, porque não é aqui que vai resolver. Precisa que a prefeitura tome uma atitude. Não adianta ele vir aqui para dizer a mesma coisa que ele falou da outra vez, que os ônibus estão bons, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que vai melhorar. Já devia ter melhorado. Não prometeu que ia melhorar? Não melhorou. Toma iniciativa.
Eu também tenho recebido bastante reclamação da linha do Passa 20. Estrada também, estrada ruim, tal, mas é assim, pelo menos o que me passo. Vou falar o que me passo. Deu na previsão do tempo que vai chover, o ônibus não vai. Chova ou não chova, ou ameaçou, já não vai. Aí já aluno não vem mais. Já isso, dentro do DEPAR ali, do Departamento de Escola Rural ali, também já me falaram isso aí, até pediram, falaram, olha, veja se toma alguma providência, porque os alunos estão perdendo muita aula e não vai chegar ao final do ano, nós não sabemos o que fazer. Então, essa linha do Passa 20 que eu tenho mais contato com o pessoal lá, a situação lá é bem calamitosa, porque ameaçou, alguém falou que um dia vai chover, o ônibus, pelo que me passaram, não vai. Porque antes o ônibus ficava lá, agora ele vai todo dia. Segundo que eu soube e fui lá ver, não é o Passa 20, é a Palmeirinha, né? Não, mas nem eu recebi reclamação do pessoal que da metade da viagem, do Cerro Lindo, da Lapinha. Eu recebi bastante da Palmeirinha, até eu fui lá ver lá a questão do por que o ônibus não ia até lá. Daí lá realmente, naqueles dias não passava mesmo, porque o pessoal estava cortando pinos no meio da estrada lá. Sim, mas mesmo do Passa 20 para cá estava havendo problema. Essa era a linha lá da Palmeirinha, que era daí que o pessoal da Palmeirinha se revoltaram, que não queria que se o pessoal, os alunos da Palmeirinha não viessem, que o do Passa 20 não viesse também. Daí eu digo, mas não é justo, lá na Palmeirinha parece que são 4 alunos que ele pega lá. E daí vai deixar 40 sem vir por causa dos 4? Mas eu vou levantar outra questão então, presidente. Vamos supor que realmente a situação seja a estrada e não vai e tal. São 30 dias, sei lá, 20 dias de transporte no mês. De escola. Se fizer, eu quero saber se o seu pagamento está sendo feito do mês fechado ou está sendo feito dos dias que estão indo. Não, até onde eu acompanhei é feito o dia que é feito. Que é feito. Que é feito. Se não é feito, é o César Castro ali, que é o controlador, não paga. Não é feito o pagamento. Não. Que eles têm que pegar a relação, acho que das escolas, a escola que manda o dia que o ônibus foi e o dia que não foi. Eu não podia aproveitar. Aproveita e já pede o relatório do controlador, então. Pedir um ofício. Se eu puder pedir esse ofício aqui, senão eu faço ele por escrito amanhã, mas se eu puder pedir verbalmente, um ofício do relatório do pagamento. Desde janeiro. Desde o mês de janeiro dos ônibus escolar. Não desconfiando da palavra, mas é uma questão de documentação para se alguém questionar, a gente ter em mãos, que também foi me questionada essa questão. Não vai no mês inteiro, faz a metade do período. Estou perguntando por isso, não sei, por isso estou perguntando. Está me respondendo que isso é pago só. Então, eu queria o relatório. Isso foi o César que me passou lá, o César Castro. Encaminhar ofício lá pedindo o relatório de pagamento, então, para quando eu for questionado na rua, eu possa... Pelóris, só que eu esqueci de um fato importante, que assim, na verdade, assim, o transporte escolar já fala escolar, então é para puxar aluno, né? Eu até concordo que, apesar de ser irregular, como não existe outro meio de transporte na área rural, que se traga o pessoal que não é aluno. Só que o aluno tem a preferência, né? Aluno primeiro, depois população, digo, para sentar. E o que não está acontecendo. Eu até esqueci, o pessoal tem me reclamado muito à noite, porque assim, tem ônibus lá que nós temos 20 alunos e vem 15 moradores. Os 15 sentam e os alunos não. E não é nem o pessoal do ensino médio, são o pessoal do Pedro Alberto, que são crianças de 7 e 8 anos, que são os novos, né? Então isso também está complicado, né? Então daí não passa a ser escolar, né? E a gente tem ciência disso, que se sai uma denúncia num caso desse, que estão se transportando o munícipe nos transportes escolares, nós perdemos o recurso, e perde mesmo, né? Então eu acho assim, tudo bem, deve ajudar? Deve. Mas aluno em primeiro lugar. Primeiro senta as crianças. Depois, aí senta a população. E não ao contrário do jeito que está, né? Nessa linha que o Nano está comentando aí, que tem muito aluno, né? Tá vendo? Muito aluno. Eu não sei como é que faz lá, cara. Bem super lotado. Então isso precisava também nós levantar esse questionamento, já que a gente vai subir um ofício lá, né? Tá
com essa questão também, né? Depois eu até vou montar isso, passar direto para a prefeitura e para a secretária, né? Ela vai estar meio brava comigo já, mas mais um não vai, né? Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu lembro quando eu fiz a campanha de várias casas que eu fui pedir voto. E o Flávio, eu lembro, o dia que fui pedir voto, estavam os dois trabalhando na lavoura. Ele até reclamou do pessoal da Emater, que ele estava com uma praga na plantação, e ele veio aqui procurar na época, e o Ronei não atendeu ele ligou o pessoal de Colombo, o pessoal estava atendendo ele lá. E ele falou para mim, e eu não esqueço, ele falou assim, nós do mato, nós da comunidade rural, a gente precisa mais que tudo, é estrada. Foi o que ele falou. Ele falou assim, não adianta eu ter médico no hospital, mas não consigo sair de casa para chegar no... Não adianta ter professor bom e meu filho não conseguir estudar. Foi o que ele me falou. Ele falou assim, o que nós precisamos é estrada. E o maior discurso de campanha do prefeito foi a estrada. Aí essa semana eu fui falar com o Jefferson, que é muito bem intencionado. Ele falou assim, Kelsinho, eu não tenho material. Eu vou lá consertar a estrada do Potreirinho, do Ribeirãozinho, o que eu tenho que fazer? Eu vou passo com a máquina, mas eu não tenho material para jogar. E se eu jogar o que eu tenho, é pior, porque quando chover, a população vai vir me linchar. Então, assim, aí, o ano passado, eu fiz um requerimento para o falecido Nene Scrock. Ele falou assim, Kelsinho, eu faço o Ceasa com o Luciano, nós não estamos conseguindo sair com o caminhão, com as caixas, porque está enroscando nos galhos. Fui lá pedir para fazer roçado e desgalhado das matas. Mais de um ano, e até agora nada. Então, assim, o pessoal da cidade, aqui eu preciso ir no hospital, eu tô fácil, eu vou ali no hospital, vou a pé, depende do que eu tenho, né? Se tá chovendo, eu pego meu filho, coloco no carro e levo no colégio. Agora o pessoal da comunidade rural tá complicado, eles estão ficando abandonados. E a gente, né, o Vandir, um grande amigo, um líder da comunidade lá, eu lembro quanto que ele lutava pela igreja. Nós tinha festa de igreja, a gente pedia para a máquina ir lá, patrolar, para ensaibrar, e era feito. Desde o ano passado, eu com o Toninho, tudo quanto é festa que a gente conhece das comunidades que a gente tem acompanhado, pede ajuda para patrolar, para ensaibrar, para ajudar as igrejas. Não é feito nada. Então, assim, alguma coisa tem que ser feito. A gente já está... Antes era um começo, agora já estamos no metade. Então, e eu sei que a culpa talvez não seja do prefeito, mas seja do pessoal que está lá. E como diz o Luiz, colocou a pessoa, não rende, coloca outra. Não rende, coloca outra. É assim no meu comércio, eu vou colocar uma pessoa trabalhando no posto de gasolina. Se a pessoa chega carro, o cara não vai abastecer. Chega outro, o cara faz corpo mole e foge. Eu peço para varrer o pátio, o cara não vai. O que eu vou fazer? Dali uns dias eu falo pro cara, meu amigo, muito obrigado pela tua ajuda, mas... Então, lá na Secretaria de Obras, todo mundo que passa lá é o lugar mais complicado que tem. Que o maquinista é folgado, que o patrulheiro não vai, porque o do caminhão é chato. Eu não sei nem nome de ninguém lá, porque eu quando subo lá, eu subo para falar com o Jefferson. Não sei quem é bom, quem é ruim. Mas, é como diz o Luiz, ó, gente, é o seguinte, eu preciso que vocês façam um negócio lá. Ah, não vou fazer. Então, peraí, quem não vai fazer? Você? Então, peraí. Advertência aqui, ó, não quer fazer. Ou foi lá e fez um serviço pior do que estava. Então, melhor não fazer. Então, a gente tem que ajudar o pessoal. Agora, adianta, eles vêm aqui, a gente pede ofício, como várias vezes já acontece, pede e nada acontece. Então, a gente tem que se mexer, né? Tem que se mexer. A gente está... Hoje fui... Não é, como diz, botar lenha na fogueira, mas hoje, numa secretaria, que eu não vou citar o nome, tinha uma funcionária só trabalhando. Eles trabalham, acho que em uns 9 lá. Tinha uma só. Um estava doente, outro 3 não foi, aí outros 3 saíram para fazer não sei o quê. Estava uma funcionária. Não tinha recepcionista no balcão, não tinha ninguém para fazer cadastro de ninguém, tinha uma pessoa trabalhando. Então, é complicado, é difícil assim. Terreiro que não tem galo, a galinha manda, né? Então, a gente precisa... A gente precisa, principalmente a área rural, porque a gente que mora na sede, a gente se vira, né? O Tassiano mora na área rural, Queca,
O pessoal vai lá, o quê? Grita neles. Daí o Tassiano enche o ônibus, traz com o pessoal, o Queca, eu vejo o Queca puxando gente. Mas nós que moramos na cidade, o pessoal da área rural não vai conseguir chegar até nós para pedir ajuda. Então a gente tem que fazer alguma coisa. A gente grita, eu vejo o presidente gritar, brigar com o Jefferson, briga com o Carlinhos, mas eu penso assim, se eu vou fazer uma cirurgia num cachorro, eu tenho que ter bisturi, eu tenho que ter anestesia. Agora, se eu vou consertar uma estrada, eu só tenho caminhão e patrulha e não tenho saibro, então eu não vou consertar, não tenho pedra. Tem que comprar. Eu lembro o Toninho Gusso, a briga dele para comprar o saibro, foi lá, conseguiu o preço bom de saibro. Ah, não vou comprar. Então, gente, nós 9 temos que cobrar. Hoje eu vejo assim, o grande problema das estradas rurais é a parte de roçada. Que não adianta ir patrolar se você não fizer a roçada para abrir a vazão da água. Eles não... É patrolar só para fazer um tapa-buraco ali, ó. Mas enquanto eles não fizerem uma roçada com uma distância bastante da estrada ali, não vão dar conta de arrumar. E material bom. Colocar material bom. Não adianta mais estar só patrolando, que não vai resolver o problema. Vai resolver naquela hora, depois daí já... Então tem que colocar material. Então aqui, Vandir, que nem você está vendo, a gente, todos os vereadores, acho que se nós puxar ali, a maioria dos vereadores tem requerimento ali do Ribeirãozinho, da Antinha, do Salto, a gente faz os requerimentos. A gente queria ter o poder na mão de poder executar o serviço. Mas, infelizmente, a gente é legislar e fiscalizar. Pela ordem, senhor presidente. Só mais uma coisinha, desculpa até te interromper. Só pela questão do Flávio, a reclamação dele, solicitar, eu tenho certeza, se a gente conversar com o Edmilson, amanhã mesmo a filha dele já começa a ficar na porta de casa. Sim, com solicitar certeza. com o senhor Edmilson, que é o proprietário das linhas, para levar a filha dele. Agora o tempo bom ele está subindo. Né? Só que esses dias que estava chovendo, um lugar ali passava o ônibus, só que ele não quis passar. Não quer arriscar. Foi a moral dele. E falou o seu Adir que na subida de casa lá, que não subia. Mas como que não subia? Você passa caminhão, né? Passou? Eu sei. E a subida ali é boa, não é uma subida, é firme, né? Eu mesmo, ir para ir pro Ceasos, você ia ficar correndo uma lanterninha, se precisasse, eu olhava correndo no caminhão. Agora, o negócio é seguinte, eu tô com uma carga de verdura, é uma coisa, agora o cara tá conduzindo no escolar, filho. É outra coisa, né? Uma coisa que eu sempre debati, pena que acho que, não sei, talvez um dia eu consiga ver isso, é o monitor dentro dos ônibus. Né? Porque muitas vezes a gente critica o motorista, que nem o Luiz falou dos ônibus. Se você pegar o ônibus novo da prefeitura que fazia a linha da Barra, aquilo é um crime. Os alunos cortaram tudinho o banco, tudo. Pegaram um estilete. Né? Esses dias o menino ali da Macieira ameaçou o motorista com um punhalzão desse tamanho. Não, é complicado. Né? Então é uma coisa bem, bem complicada. Então eu acho que assim, que o meu maior sonho é que todo ônibus tivesse um monitor, mas nem nos outros municípios, eu sei se acontece isso, nunca tive. Você tem monitor dentro dos ônibus? Não, eu também não sei. Mas eu gostaria de um dia poder ver... Então era isso, senhor presidente. Era só solicitar para o senhor Edmilson para que o motorista possa levar a filha do Flávio até próximo à casa dele. E outra coisa que eu vim para pedir o ofício é uma reclamação dos pais. Esse dia a gente teve um acidente ali na esquina do colégio, que foi uma menina, foi atropelada. O Gusso, foi o primeiro requerimento dele, foi ligar o sinaleiro. Né? Então, assim, se o prefeito não puder ligar o sinaleiro, isso já foi debatido até da gestão anterior, era um guarda comunitário ali para acalmar o trânsito na hora, porque tem gente que infelizmente não tem consciência das coisas, cheio de criança atravessando a rua, a pessoa passa correndo, entra, não tem noção. Então, como diz, a pessoa não aprende na amor, aprende na dor. Então, porque já aconteceu um acidente faz umas 2 semanas, então as mães me pararam esse dia na saída do colégio e pediram, que assim, tem como fazer um pedido para ligar o sinaleiro.
Então, um ofício para que o requerimento do vereador Toninho seja cumprido, ou seja ouvido, né? Só uma palavrinha, Isso que presidente. A gente já conversou com o prefeito, né? Inclusive, instalar um lombado eletrônico, entendeu? Que é bem, hoje, além da multa, né, para as pessoas que não têm competência para dirigir, né? Instalar um lombado eletrônico ali com uma velocidade de 20 por hora, eu acho que não vai respeitar. E foi conversado com o secretário de obras, encaminhou um ofício para o DENIT, né? Para a gente entrar aí no bom senso de instalar uma lombada eletrônica. Já que o semáforo tem um custo alto, quem ultrapassar aí o lombada eletrônica ali, né? Exatamente, mas eu acho que é o seguinte, como a gente fala sempre, né? O policial só tem 2. De repente sai atendimento na rural, geralmente não vai ter no horário, entendeu? Então, mas seria viável ali que assim, uma lombada eletrônica. Eu não sei se a lombada eletrônica seria o ideal para a questão de segurança do pedestre, vamos dizer assim. Que o atravessar, a lombada não vai fazer o motorista parar. Mas só que reduz bastante a velocidade, né? Porque às vezes você dá o lado ali para... Eu acho. Sim. Sim. Exato. Pedestre, exatamente. É verdade. Sim. Eu vejo no Guaraituba ali, né? No horário. Isso. Uhum. Presidente, mais uma palavrinha só. Como o Vandir está reclamando das estradas do Ribeirãozinho, que está ruim, né? Esses dias eu peguei o Jefferson Carão, tivemos conhecimento de Caetê, Antinha, até a divisa de Rio Branco. Aí, para frente do Caetê, porque estava boas estradas, eu peguei no carro e vamos dar uma saída. Passamos para o Ribeirãozinho, ele viu que está ruim mesmo. Mas como vem falando que não tem material, eu tenho uma notícia, diz que a Calcem vai doar todinho o material de Rio Branco, Saibro, para o município. E conversando com o prefeito, diz que vai abrir uma licitação aí para pegar uma empresa terceirizada, para puxar o material, e já também com roçado de estrada. Então vai abrir aí em breve, né, que vai ter uma pessoa, manutenção, limpeza de bueiro, essa empresa vai dar manutenção de limpeza de bueiro, trazer o Saibro para o município, né, e roçada de estrada. Então vai ficar aí uma pessoa responsável, abrir essa licitação para as empresas, quem quiser vai abrir logo para quem quiser participar, né? Mas que também a gente deixou assim, que pega uma empresa que seja competente, né? Porque não adianta pegar uma empresa para vir comer o dinheiro, não é verdade? Pega uma pessoa e põe um fiscal em cima dessa empresa que vai trabalhar, você está vindo roçada, desgalhamento de árvores, né? Essa pessoa vai responder aí por muita coisa para o município, enquanto o Jefferson não consegue atender tudo e acho que vai ser viável para o município. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria até de perguntar aqui para o nosso jurídico se o motorista do ônibus não tem responsabilidade civil e criminal quando ele deixa a aluna com um quilômetro de distância até sua casa.
acontece, não, o ponto ele tem que ir até lá em cima, aí eu vou falar que não, aí ele pode ser responsabilizado sim. Se não tiver roteiro, não tiver norma nenhuma, vai ficar aquele negócio no ar. Eu não sei se é lá, se é aqui, tem que ir até lá. Lá onde? Não sei. Então, se tiver uma rota certinha, um trajeto, um ponto, é a obrigação dele. Muito obrigado. Essa pergunta ela tem o seguinte intuito, para chamar a atenção da gravidade disso, porque isso acontece à noite, né, município? No caso, o ponto final durante um dia é a escolinha. Mas ela estuda à noite. À noite. Aí o que acontece? Nós batalhamos, eu, Marlene, minha esposa, viemos conversando na secretaria e tal, foi feito tudo certinho, beleza. Não, ela vai, é só ela, o ônibus vai subir. Tempo do Carlão. O Carlão ajudou ainda também. Não, bem capaz mesmo. Nós vamos fazer de tudo para subir aqui. E o Carlão falou um dia para mim, Flávio, se um dia quebrar o ônibus ou acontecer qualquer coisa, eu levo a tua menina a pé na porta da tua casa. A responsabilidade é minha. Aí o cara me deixa ali à noite, ali, nem no ponto, que nem no caso, no ponto final do dia é a escolinha. Só que à noite é pro ônibus subir lá em cima. Então, esse foi o motivo da minha pergunta, para chamar a atenção mesmo da gravidade desse caso, né? Que existe até uma responsabilidade também da minha análise aqui prévia, que existe uma responsabilidade civil e criminal da vida dessa menina, dessa integridade física dessa menina, do motorista, do secretário e, consequentemente, do município. É muito grave isso aí. E aproveitando só aqui a presença do nosso secretário, muito obrigado pela presença, nossa solicitação, só gostaria de complementar que eu sei de várias queixas também, que a gente também deve usar do discernimento das queixas, mas que, senhor secretário, um pedido que eu faço para o senhor, assim como toda essa casa, em nome dessa casa, com certeza, e dos munícipes, por favor, a questão saúde pública é prioritária. Por favor, elogio o seu trabalho, conheço do seu trabalho, eu tenho uma parente que trabalha com o senhor, mas, por favor, é um pedido, acompanhe, por favor, com muito critério, com muito rigor, e se necessário for, puna. Não tenha medo, nem que feche o hospital. Mas puna o funcionário que maltratar o munícipe, ou que se esconder do munícipe. Munícipe doente. Veja. Então, por favor, secretário, acredito na sua palavra, no seu bom trabalho dos funcionários. Agradeço também a maioria dos funcionários dos atendimentos. Leve meu agradecimento. Mas, por favor, secretário, não se omita. Cobre mesmo. O médico é o profissional que tem o maior salário dentro desse município. Que ele não leve como salário e recompensa esse salário para não atender, para dormir, entre outras coisas que já chegou ao meu conhecimento, que eu não me pronunciei, e a gente, quando não tem prova, também não pode acusar, né, ser leviano. Mas, por favor, secretário, é um pedido. Acredito que todos os companheiros aqui, sendo solidários, cobre do funcionário, do profissional médico, nem que isso traga consequências maiores, mas não adianta ter um falso atendimento também. Muito obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, obrigado por todos mesmo. Fiquei surpreso pela recepção de vocês aí, não esperava tanto assim, né? Que beleza. Todos vocês são meus amigos, né? De coração mesmo, todo mundo. Obrigado. Espero que vocês, com esse conhecimento que vocês estão sabendo dos causos, talvez, possam dar uma mão para nós, né? Que vocês sabem que estão tudo junto, né? No mesmo município. Principalmente atender os alunos, né? O ônibus não pode faltar e as estradas melhorem para nós, está louco de bom. Obrigadão de todo mundo. Né? Nós que agradecemos, Vandir, essa casa está sempre com as portas abertas, que nem a gente sempre fala, né? A gente ouve,
encaminha, cobra, né? Mas, infelizmente, os resultados são poucos. Mas a gente torce que as coisas se encaminhem e estamos à disposição aqui, Evandir. Agradecemos a tua presença. Falando igual, no meu conhecimento, eu achei que o vereador tinha mais poder, assim, tipo assim, mais poder, né? Eu achei assim que... Nós também achamos. Esses dias nós tivemos a visita de um vereador de Campina, ele falou a mesma coisa, ele disse, eu pensava que do vereador Sidão Camargo lá. Pois é. Então, né, é por isso que a gente cobra da população que sempre acompanhe. As sessões é todas as quarta-feiras, 19 horas. Né? Hoje tem o site da Câmara, hoje vocês podem acompanhar o que foi falado aqui, o que foi dito, está gravado em vídeo, em áudio. Amanhã vocês vão poder, vocês entram no site da Câmara, vocês vão acompanhar a sessão, tudo que foi falado aqui, está tudo lá, não é aumentado e nem tirado nada. E a gente sempre pede que a população venha, participe, se inscrevam, falem. Porque muitas vezes chega problema para a gente que a gente não faz nem ideia. Às vezes a gente está do lado e não está sabendo do problema. Porque a gente não vem ao nosso conhecimento. Daí, às vezes, a gente sai na rua, a gente é criticado porque vereador não faz nada, porque vereador só ganha, porque vereador é isso, porque vereador é aquilo. E, infelizmente, aqui eu vejo que todos os novos vereadores se empenham, correm, fazem requerimento. Então, os vereadores aqui estão de parabéns todos, que a gente vê o desenvolvimento deles, que trabalham, correm, cada um na sua possibilidade, mas é aquilo que a gente tem um limite. E que nem eu falei, a gente gostaria de ter o poder de executar. Né? Daí... Então, obrigado você, Evandir. Então, declaro franca a palavra. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria só de, ainda falando de estrada, dizer que no começo do ano até fazer uma brincadeira que tive maior representação no quadro urbano e as estradas do quadro urbano não apresentavam defeito, mas até a da cidade está ficando precária. Não é só rural, não. As estradas do município da sede do quadro urbano aqui também estão começando a aparecer buraco e tá feio aqui também. Nós precisamos muito dessa manutenção. Eu vi na LDO tem 569 mil para reparo das estradas para o ano que vem previsto. Deus ajude seja aplicado isso aí, mas eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Eu tenho analisado, dentre as competências dessa casa, a política de trânsito do município e verifiquei que com a instalação daquela usina de cimento que ocorrerá lá em Adrianópolis, o trânsito aqui aumentará por essa BR e por conta dessa preocupação, aquela questão do sinaleiro é importante que seja reiterado, porque são caminhões que passam, são veículos de grande porte que passam ali, e eu gostaria de submeter aos colegas, a vossas excelências, um requerimento verbal ao presidente, nem que seja aprovado na sessão que vem, não sei como é que fazemos agora com esse novo sistema, mas para que seja instalada uma rotatória naquele trecho que encaminha ali para o Olaria. Porque ali onde tem aquela pedra, na frente da Igreja Batista, ali tem gente que entra direto, tem gente que passa e não existe nenhum respeito ali de alguém, quem está vindo, é o mais rápido, ali é a lei do mais rápido, de quem colocar o carro primeiro. Então ali tem muita gente que acha que vai dar, ali é um ponto de risco, e se estabelecer uma rotatória ali, é só arredondar aquilo ali e sinalizar em volta, fica ótimo, vai aumentar esse tráfego agora com essa usina, Tunas. O pessoal, todo mundo tem carro hoje, graças a Deus, vem de Adrianópolis. Eu vejo toda vez que eu pego a BR, vejo táxi de Tunas, vejo táxis de Adrianópolis. Então, eu estou preocupado com essa rua aqui, com o trânsito dela. Pelo PAC do governo federal,
é para haver houve um anúncio de uma duplicação, mas nós no Sul e no Paraná, na verdade, estamos sofrendo com o PAC por questões políticas. No Rio Grande do Sul foi depositado milhões já, no estado de Santa Catarina também, o Paraná, por uma questão do governador pertencer a uma outra linha, enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito. É só essa rotatória que eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Se Vossas Excelências julgarem pertinente, eu acredito que ficaria bom, ficaria uma coisa ali. A nossa política de trânsito precisa ter mais preocupação, porque tem muito carro e muita gente inabilitada que dirige aqui no município. Tem muita gente que não tem habilitação e dirige. E o perigo de acidente é de aumentar cada vez mais, porque se a gente não estabelecer uma política de trânsito, daqui a pouco eu vejo, pois a gente não tem regra para aqui, com relação às estradas aqui da cidade. Você vê esses caminhões estão acabando com as bocas de lobo. O presidente esteve comigo na frente da escola Pedro Alberto Costa. Lamentável até, senhor presidente, estava olhando, vou conversar com o prefeito, porque precisa de uma pintura, aquela escola ali está decaindo de uma forma, as condições, mas enfim, na frente ali um buraco que cabe uma criancinha. Então, você imagina uma criança sai correndo, cai dentro de uma boca de lobo, né? Uma coisa assim terrível, tá louco, sem comentários. E o que é o pior, a manobra do caminhão ali, que quebrou o negócio. Então, aqui na frente da prefeitura, aquele amassado ali, senhor presidente, na frente onde trabalha o José, um caminhão foi dar ré, descarregar, fazer manobrar ali, afundou à frente da prefeitura. Então, assim, está chegando num ponto, que nem você escrever numa folha rabiscada. Não tem como. Então, aproveitar, enquanto ainda tem condições de cuidar, preocupar-se com essas coisas. Então, eu queria submeter esse requerimento verbal à apreciação de Vossas Excelências sobre uma rotatória naquele trecho, em frente à Igreja Batista, daquela estrada que liga a Olaria e no caminho da nossa BR aqui. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, aproveitando a ideia do vereador Darley, até falando em rotatória, aproveitando, você poderia então fazer 2 requerimentos, encaminhar um para o DENIT, encaminhar sendo aprovado pelos colegas, encaminhar para o DENIT e para a empresa que está fazendo aqui. Se daria para incluir no projeto aqui uma rotatória aqui na Eldorado, na entrada da Eldorado, porque os caminhões vêm de cima, aí chega na curva, dá um certo para entrar e para em cima da pista ali, para entrar para Eldorado, para as empresas que tem para dentro ali. E aí, aproveitando a oportunidade, o vereador vai pedir uma rotatória aqui em cima, fazer um requerimento, mas não só encaminhar para a prefeitura, como encaminhar para o DENIT e para a empresa que está fazendo aqui, para que seja incluído no projeto, que ainda não começaram, e eu acho que ainda dá tempo de se incluir no projeto aqui, que é uma obra que vai trazer mais segurança e melhoria para o município também. Aproveitando a oportunidade, eu peço um requerimento verbal também a respeito disso. Então, sobre o requerimento, acho que a gente faz o requerimento para a semana que vem, porque foi criado o sistema ali, então para não estar, né, para a gente não sair fora do padrão. Não tem problema, né? Mas só para levar já a ideia já para... Daí a gente, acho que independente de fazer o requerimento semana que vem, que nem para o DENIT, a gente já pode mandar. Porque segundo o que eu... Ou um ofício. Um ofício para o DENIT a gente pode mandar já. Para o DENIT e para a própria empresa aí, para se incluir no projeto. Porque eu não conheço o projeto, não sei o que vai ser feito, mas já alertar que pode ser feito isso aí, né? O que um senhor chamado Marcos, disse que é o engenheiro da empresa, que ele passou que ia ser feita a rotatória em todas. Tanto ali na Eldorado, como lá na entrada do Aterradinho, da Campininha. O que ele passou, eu não vi o projeto, eu estou falando que ele me passou. Mas a gente encaminha o ofício que eles respondem certinho o que vai ser. Por garantia, ótimo. Obrigado, presidente. Permanece liberada a palavra. Pela ordem, senhor presidente, só para concluir, então que fosse, se possível, encaminhado o ofício então, para a Secretaria de Administração, e acredito diretamente o prefeito, se existe a previsão da homologação do concurso, né? E se não existir, o porquê, né? Essa demora, uma vez que já está aprovado, já existe o parecer jurídico favorável, né? Obrigado, senhor presidente. Gostaria de agradecer a presença de todos aí, falar que essa casa está com as portas abertas,
né, o que a gente puder fazer, estamos à disposição. Muito obrigado a todos. E nenhum dos presentes mais desejando fazer uso da mesma, eu declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Levante-se a sessão.